Muito bem, aqui CISC para Enem, vocês aí só curtindo a Química. Hoje aula número 44, vocês vão dizer, professor, e aí os cálculos? Graças a Deus, né? Te viu aquele monte de calculeira, várias aulas de cálculos. Hoje a gente vai mudar um pouquinho e nós vamos trabalhar com soluções. Soluções, eu fico pensando, mas soluções, a gente não viu, professor, essa palavra soluções em algum momento desse curso, parece uma palavra assim muito verdade. Solução normalmente a gente usa no nosso cotidiano quando a gente tem algum problema, uma solução, vamos achar a solução para isso e tal. Na química, solução é a mesma coisa que mistura homogênea. Quando a gente trabalhou lá as misturas homogêneas e heterogêneas, eu falava lá de soluções. Soluções que são misturas homogêneas. Elas podem ser sólidas, líquidas, gasosas, né? As soluções. É bem importante esse assunto, é um assunto que cai bastante no Enem e nos vestibulares. Vale a pena a gente entender, afinal, mistura homogênea. A gente já viu algumas coisas, né? Vamos fazer aquele negócio da mãozinha para chegar na mistura? Tá? Do dedinho para o dedão, tudo cresce de montão. Do dedinho para o dedão, tudo cresce de montão. Prótons, nêutrons e elétrons juntos formam os átomos juntos formam as moléculas juntas formam as substâncias. Substâncias juntas formam as misturas homogêneas e heterogêneas. As homogêneas nos interessam, porque as homogêneas são as soluções. Vamos de novo? Do dedinho para o dedão, tudo cresce de montão. Do dedinho para o dedão, tudo cresce de montão. Prótons, nêutrons e elétrons juntos formam os átomos. Os átomos juntos formam as moléculas juntas formam as substâncias químicas, mundo visível. Substâncias juntas formam as misturas homogêneas e heterogêneas, lembrando que as misturas homogêneas são elas que nos interessam, porque elas são as soluções. Muito bem, vamos pegar um exemplo de solução do nosso dia a dia, o tal de soro fisiológico. Soro fisiológico a gente compra em qualquer farmácia. Encontra em qualquer hospital. É uma solução que envolve duas substâncias químicas juntas, água e cloreto de sódio. Água e cloreto de sódio. Viu? Não pode usar sal de cozinha não, hein? É cloreto de sódio puríssimo. Sal de cozinha, lembra, é uma mistura em que o cloreto de sódio aparece numa proporção em torno de 94%, 95%. A proporção é bem grande, mas lembra, sal de cozinha é uma mistura homogênea, tá? Sal de cozinha por si só já é uma solução. Aqui eu estou pegando a substância cloreto de sódio e água, e isso faz com que eu monte uma solução. Olha só, eu tenho que pegar em torno de 0,9% de NaCl e 99,1% de água. Você sabe que o cloreto de sódio ele é polar, a água é polar, o cloreto de sódio se dissolve na água e vai montar aqui uma solução. Essa solução do soro fisiológico, ela é isotônica ao soro sanguíneo, ou seja, ela tem a mesma concentração de partículas que o soro sanguíneo. Por esse motivo, o soro fisiológico pode ser injetado diretamente na veia, servindo como veículo para medicamentos. Bota mais medicamento aqui e continua tendo uma solução. Nesta minha solução, eu tenho duas estruturas fundamentais, aquela que dissolve e aquela que é dissolvida. Quem dissolve é a água. E aí vem aquela história da água. Tem gente até que chama de solvente universal, porque a água dissolve muita coisa, não é verdade? A água dissolve muita coisa. Então a água vai ser chamada de solvente, porque o solvente é quem dissolve. Então, na verdade, o solvente é o sujeito que dissolve o outro. O dono é ele que faz a ação de dissolver, é ele que faz a ação de dissolver. Por outro lado, o sujeito que é dissolvido, que sofre a ação, ele tem também um nomezinho. O nomezinho dele é soluto. Veja bem, a gente no cotidiano não fala muito do soluto, é na verdade. Mas veja que é ele que importa. Quando eu tomo um medicamento, eu me importo muito com o medicamento em si, não com a quantidade de água que eu estou tomando de medicamento. É na verdade, tomou um gole de água, tomou um copo de água, não importa. O que importa é tomar o medicamento, que na verdade é o soluto. Certo? Então, o soluto, que é o sujeito que sofre a ação do solvente, ou seja, ele é dissolvido. O soluto é dissolvido. Então, temos dois sujeitos, o solvente e o soluto. Qual é o solvente mais importante para nós? A água. A água é o solvente mais importante. A gente tem falado disso já algumas vezes. Lembra que a gente usava aquela expressão
aquoso, que inclusive a gente escreve assim, ó, aquoso. Aquoso quer dizer dissolvido em água, tá? E isso já montava uma solução. Então, aquoso queria dizer para nós dissolvido em água. Então, quando aparecer alguma coisa e disser que aquela coisa é aquosa, é porque a água é o solvente e aquela substância está dissolvida na água. Agora, olha só, existe uma coisa interessante que é a seguinte: tu vai colocando sal na água, mexe com uma colherinha, bota 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 sal na água e mexe com uma colherinha. Então, ele disse assim, ficando homogêneo. Pois daqui a pouco, professor, não dissolvia mais aquilo lá. Eu botei um pouquinho de sal na água, mexi, eu parei de mexer, foi para o fundo. Eu digo, não, mas vou mexer mais um pouco. Não pode, tem que dissolver, o sal dissolve na água. Tu mexe, não dissolve mais. Tu atingiu uma coisa que a gente chama de coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade é essa quantidade máxima de soluto que a gente consegue dissolver. E essa quantidade máxima de soluto depende da temperatura. Então, por isso que eu boto aqui, máximo dissolvido em certa temperatura. Quer dizer, é a máxima quantidade que eu consigo dissolver naquela temperatura. Muito bem. Vamos pegar um exemplo? O cloreto de sódio, eu consigo dissolver, faltou uma vírgulazinha aqui, 35,7, inverti os números, né? 35,7 gramas de NaCl em 100 gramas de água. Dona, por que tu não usa 100 ml de água, já que a água é líquida? Não, a gente usa 100 gramas de água, sabe por quê? Lembra que a massa não se altera com fatores como, por exemplo, temperatura. Se for volume, já vai dar alteração. Então, a gente vai usar a massa, sempre a massa, inclusive a massa de água. Então, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 35,7 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 0 graus Celsius. Claro, a água líquida, né? Essa água aqui vai estar a 0 graus, mas vai estar líquida. Lembra que a 0 graus nós temos um ponto que é o ponto de fusão da água. A água pode estar sólida, ou estar líquida, ou estar mudando de estado, e a temperatura é a mesma. Estou pegando a água líquida, não, só um pouquinho, se eu aumentar a temperatura aqui, tu vais aumentar, no caso do cloreto de sódio, um pouquinho, não vai aumentar muito, viu? Um pouquinho a solubilidade. Então, esse número aqui, a quantidade de gramas que tu consegues dissolver, vai aumentando um pouquinho mais. Então, isso é chamado de coeficiente de solubilidade. Muito importante. Cada substância química tem o seu coeficiente de solubilidade. E mais importante ainda, olha só. Vamos supor que tu colocou sal na água, 35,7 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, tu não vais conseguir dissolver mais sal. A água não dissolve mais sal. Se tu colocar mais meio grama de sal, esse meio grama vai para o fundo, não vai dissolver. Agora, olha só que interessante. Se tu colocar açúcar, ela ainda consegue dissolver o açúcar. Então, eu mas se ela não dissolve mais sal, como é que ela consegue dissolver o açúcar? Pois é, tá? Isso acontece, tá? Ela não consegue dissolver mais o sal, mas o açúcar ela consegue dissolver ainda. Então, isso é possível, muito cuidado, certo? Agora, olha só. Cada substância tem um máximo, então, aqui, esse valor aqui ele vai variar. Se eu pegar todas as substâncias que eu quero comparar à mesma temperatura, eu consigo ter um valor. Por exemplo, salitre, nitrato de potássio, o salitre, o famoso salitre, o KNO3. Muito utilizado, né? O nitrato de potássio. Certo? Tem o de sódio de potássio. Eu peguei o de potássio. Potássio é muito comum, fabricação de explosivos, tá? Inclusive de alguns alimentos, alguns colocam esse sal aqui, tá? O nitrato de potássio. Agora, olha só, qual é a solubilidade dele? A 0 graus em água. 13,3 gramas de KNO3 em 100 gramas de água. Então, cada substância tem o seu. Muito bem, tá? Isso vale para qualquer substância química que se dissolva em água, o sólido. Vamos aqui para o ladinho, que quero ver uma coisa com vocês com relação ao vocabulário. Um vocabulário com relação às soluções. A gente pode classificar as soluções com relação à quantidade de soluto que está dissolvido. Como assim, Dani? Vamos supor que tu pegue um copo de água e bote uma pitadinha de sal, bem pouquinho, sabe, pegou um pouquinho de sal lá?
no copo de água, botou ali. Essa tua solução é uma solução diluída. Porque ela tem muito pouco soluto dentro daquela quantidade de solvente que tu pegou, um copão de água e uma pitadinha de sal. Agora tu foi colocando mais sal, tu colocou umas 3 ou 4 colherinhas de sal e tu vai começando a andar para cá. A quantidade, aqui ó, nós temos as gramas de soluto. Deixa eu escrever o dissoluto aqui primeiro, tá? Gramas de soluto. Eu vou colocar aqui por 100 gramas de água, tá? Para fixar uma quantidade de água aí já, porque isso é bom a gente já pegando a ideia. Agora eu vou colocando aqui, vou colocando, e aí vou me aproximando do limite. Aqui está o limite. Ô, Dan, só um pouquinho, mostra o limite para nós. Aqui está o limite, ó. Tá, aqui está o limite. Ó, até antes do limite e bem próximo do limite, nós temos a solução chamada de concentrada. Concentrada. Perto do zero, a diluída. Perto do limite, a concentrada. Tanto concentrada quanto diluída, quanto essa fração de soluções que a gente não tem um nome específico para elas, são chamadas de soluções não saturadas. Alguns chamam de insaturadas também, tá? Então, vou colocar aqui, porque esse vocabulário é importante. A solução estava insaturada. Então, quer dizer que ela não atingiu o limite ainda da solubilidade. Doni, quando é que atinge o limite? Atinge o limite quando a solução fica saturada. Solução saturada, atingiu o limite. Pô, eu fui colocando, porque saturou. É uma expressão que a gente utiliza no dia a dia também, quando a gente não quer mais. Olha, esse assunto saturou, eu não quero nem falar mais sobre isso, a gente não diz isso. Né? Ah, eu estou saturado desse negócio, não é verdade? A gente diz isso, é uma expressão que a gente já não quer mais, a gente chegou no nosso limite, é ou não é verdade? E isso também para uma solução, quando a gente tem o limite, se eu colocar mais uma pitadinha da substância química, ela não vai se dissolver, ela vai para o fundo, vai formar um precipitado. Ela atingiu o limite, a água vai dizer, eu não vou mais dissolver. Eu não vou mais dissolver nada dessa substância química. Que tu largar aqui, eu vou mandar para o fundo. Vou mandar para o fundo. A água não quer saber, manda mesmo, manda para o fundo. Agora, vocês perceberam que tem uma outra expressão aqui? Acima do limite, existe uma solução chamada supersaturada. Mas veja, qual é o problema dessa solução? Claro que tem que ter um problema. Essa solução supersaturada, ela não tem estabilidade. Ela é instável. Ela pode até se formar, mas ela é instável. E se tu sacudir ela, todo o excesso vai para o fundo. Então não dá para mexer com ela, não dá para colocar mais um pouquinho. Colocou mais um pouquinho, deu turbulência, vai tudo para o fundo. Todo o excesso vai para o fundo, ela se transforma numa solução saturada com precipitado. Ou seja, uma mistura heterogênea, né? Vai ter duas fases, uma fase de cima que é uma solução saturada e um precipitado do próprio soluto da solução. Lembra? Instável. A pergunta que me fazem muito é o seguinte, Doni, como é que eu obtenho essa solução supersaturada? Bom, ela é obtida por resfriamento muito lento. Resfriamento lento. Ah, não pode mexer? Não, não pode mexer também. Ah, não, tem que ter agitação, então não pode ter agitação. Esse resfriamento lento, ele é feito sem agitação. Ah, mas eu peguei uma colherinha e fui agitar. Ah, então tu não vai conseguir obter a solução supersaturada nunca. Porque tu vai agitando, todo aquele excesso que tu vai largando, ele vai indo para o fundo. E tu tem que fazer o seguinte, tu monta uma solução saturada, ou uma solução não saturada, e resfria ela, devagarinho, até chegar a uma solução supersaturada. Você já deve imaginar que não tem também uma grande utilidade essa solução. Para alguns casos, até a gente pode utilizar no laboratório, mas não é uma solução. Agora, cuidado! Gráficos ST. Doni, o que é o S? O S é a solubilidade. Solubilidade é esta quantidade máxima que eu consigo dissolver. Está falando do coeficiente, né, Doni? Alguns colocam CS vezes T. Pode também, tá? Essa solubilidade é aquela em gramas por 100 gramas de água. Normalmente por 100 gramas. Sempre que tiver uma questão desse tipo, tu cuida aqui,
porque às vezes eles colocam 1000 gramas de água. Tá? Todos os pontos desta curva, nós temos soluções saturadas. Vocês estão vendo que tem duas curvas? Tem uma que eu estou na frente dela, eu vou mostrar agora. Ó. Tem uma curva que é uma curva ascendente e tem uma curva que é descendente. Tu tem que saber analisar as curvas. O que está acontecendo aqui? Aqui a temperatura está aumentando e a solubilidade está aumentando. Isso é muito comum. Temperaturas maiores, solubilidades maiores também. Isso acontece com o salitre, que eu falei há pouco, com o açúcar, acontece com o cloreto de sódio, com muitas substâncias químicas acontece isso. Então, a temperatura aumenta, ele vai ficando mais solúvel, fica mais fácil de eliminar ele, de retirar ele de um determinado ambiente, porque a solubilidade vai aumentando. Certo? Agora, presta bem atenção. Olha esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico é muito interessante para os gases, porque quando a temperatura aumenta, a solubilidade do gás, normalmente não, ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Faça um testezinho bem simples. Abra um refrigerante gelado e um refrigerante quente. Tu vai dizer, mas o quente não dá para abrir, prof. Tu abre o quente, sai o refri para todo lado. Claro, a solubilidade do gás diminui, o gás quer sair efusivamente, quer sair muito rápido, quer sair empurrando o líquido. Aí fica espirrando aquele líquido, tudo que é lado, não é verdade? Tá? Champanhe de cinema e champanhe que a gente abre em casa. Não fala nem champanhe, né? Fala em champanhe, fala nada das nossas aqui, né? Das espumantes, né? Nosso Brasil tem umas espumantes bem boas, né? Na região sul produz muito espumante legal, região nordeste produz muito espumante legal também. Tá? Tem muitos espumantes legais que são produzidos no Brasil. E veja se não é verdade isso aqui. No Ano Novo a gente tem mania de abrir espumante, nós estamos num país tropical, nós estamos num país quente, e a gente quer tomar o espumante como? Geladinho, né? Eu também quero geladinho. Tá? E quando fica geladinho, ó, a temperatura menor, a solubilidade do gás, ó, ela fica maior aqui. Aí o espumante, claro, a gente dá uma sacudida, claro, como ele tem bastante gás, tem gás suficiente, já é planejado, né? Ele acaba empurrando a rolha e abre. Né? Mas se tu for fazer isso quente, não precisa nem sacudir muito. Tu fez assim e a rolha já voou. Tá? Porque a solubilidade do gás diminui muito. Então, esses dois gráficos são gráficos importantes. E lembra, isso aqui é chamado de curva de saturação. Todos os pontos da curva remontam temperaturas em que a solução fica saturada. Saturada quer dizer que ela não consegue dissolver mais absolutamente nada. Muito bem, vamos para os slides dar uma olhadinha no que a gente planejou aí. Não funcionou, o que será que houve? Eu acho que ele está desligado. O Gia, como sempre, me dando um apoio aqui, logístico, e eu... vamos ver se vai funcionar. Andou para frente, para trás, não está... Vou na mão mesmo, Gia. Vou na mão mesmo, não sei se está desligado. Pode ser a bateria também, né? Pode ser a bateria. Mas eu tenho que andar um pouquinho para trás. Vamos lá. Agora vamos tocar esses slides aí legais, né? Vamos lá? Então tá. Olha só. Vamos começar do princípio. A gente estudou que os átomos juntos, eles vão formar quem? Vão formar moléculas, vão formar retículos, né? Eu peguei duas situações aqui. Peguei a água e o cloreto de sódio, porque aí tem molécula e tem retículo. Fica bem bom para a gente... saber até a diferença, né? Átomos de hidrogênio e oxigênio se juntam por ligação covalente e geram as moléculas de água. Já átomos de sódio e de cloro fazem ligação iônica. É outro tipo de casamento. Lembra dos casamentos ali? É outro tipo de casamento e vão formar o retículo. Tá? E isto depois, as moléculas de água fazem as pontes de hidrogênio e geram a substância água. A substância água é que ela está num copinho ali. É a água, essa aqui, ó. Tchá, né? É essa água que a gente toma, que pode ser uma água mineral, pode ser uma água da torneira, tanto faz. Tá? Certo? Só que a água que a gente pega ali é mistura. Essa que eu estou pegando ali é pura, né? Certo? Bem purinha. E aí, e o sal? Sal todo mundo conhece também. Sal, quem é que não conhece sal, né? Todo mundo conhece sal. Quando eu pego os dois e coloco juntos, e aí que vem o detalhe, é isso que a gente tem que entender. Eu tenho duas substâncias que são colocadas no mesmo local, no mesmo recipiente. E eu vou ter o quê? Uma solução, uma mistura homogênea. Vou ter a água salgada. Vocês percebam que a água pura e a água salgada, vê que a aparência é a mesma, a gente não consegue enxergar o sal ali, porque a minha solução, água com sal, ela fica transparente, fica igual...
é tipo uma hegemonia do solvente, né? O solvente, ele dissolveu o soluto. Quem é o soluto? O soluto é o sal. Né? Quem é o solvente? O solvente é a água. Então é bem importante a gente entender isso, tá? E pegar dessa ideia o quê? A aparência final ficou parecida com quem? Com a do solvente. O solvente tem, né, essa capacidade de dissolver o outro, né? Solventes líquidos, o mais importante é a água. Tu pode ter em casa, por exemplo, uma tinta, tu vai dissolver com thinner, com alguma coisa assim, né? Outra coisa que a gente viu agora há pouco é do tal de coeficiente de solubilidade, que é a quantidade máxima que a gente consegue dissolver, tá? Uma certa temperatura, né? Eu peguei o mesmo caso aqui, só que eu peguei para 1000 gramas de água, só para a gente fazer um pouquinho diferente, tá? Só ficou, em vez de 35,7, ficou 357 gramas de NaCl em 1000 gramas de água. Lembra por que a gente usa 1000 gramas de água e não 1 litro de água? Porque aqui, ó, a massa permanece. Se eu pegasse litro, pego a temperatura maior, o meu litro já tem menos massa. Pego a temperatura menor, o meu litro tem mais massa. Porque dilatação dos corpos, né? Lembra disso. Tá? Quando a solução atinge o coeficiente de solubilidade, ela é chamada de saturada. Essa talvez seja uma das expressões mais importantes que a gente carregue. Solução saturada, certo? Cada substância tem a sua solubilidade, que eu também já falei para vocês, e as curvas de solubilidade a gente tem que manjar delas. Uma sobe, outra desce. Uma sobe, outra desce. A curva ascendente, a que sobe, temperatura aumenta, solubilidade aumenta. E a temperatura, quando diminui, ou melhor, aumenta e a solubilidade diminui, na curva descendente, então, né? Então é bom a gente saber, tem duas curvas, ascendente e descendente. Lembra que a curva descendente ela é mais característica dos gases, não é verdade? Tem substâncias químicas que são assim também. Tá? A pessoa que aquece muito água na chaleira, acaba observando, depende da região que mora, tá? Que vai se formar algumas pedrinhas no fundo. Fica grudado no fundo da chaleira. Se lava com vinagre, tá, gente? Para tirar essas pedrinhas aí. E aí tu fica pensando, mas o que se formou isso aqui, né? Essas pedrinhas aqui no fundo. É que quando aquece a água, alguns sais de cálcio e magnésio ficam insolúveis e acabam indo para o fundo. Não, então, nem sempre são só os gases, tá? Eu citei os gases, mas podem ser outras substâncias também. Não? Mas é curioso isso, porque a temperatura aumenta e ele fica menos solúvel. A classificação das soluções se baseia numa linha em que eu tenho a massa de soluto dissolvido e tem um ponto dessa linha que é o coeficiente de solubilidade. Lembra que ele é o limite da quantidade que eu consigo dissolver, formando soluções que são estáveis, tá? Pode sacudir, pode mexer com colherinha, não vai dar nada. São estáveis. Soluções insaturadas, que podem ser diluídas ou concentradas, lembra disso aí? Então, pode ser diluída bem lá pertinho do zero, ou concentrada pertinho do limite. Tá? O limite é o nome mais importante, que é a solução que é saturada. Agora, sempre lembra, tudo estável, né? Agora, não esquece, existe uma solução que é a supersaturada, que tem um problema técnico. Ela não tem estabilidade. Se tu pegar uma colherinha e mexer, tudo que está em excesso de soluto vai para o fundo. Muito bem. Eu acho nada mais justo que a gente fazer uma questãozinha, né? Vamos fazer uma questãozinha desse assunto? Uma mistura é preparada adicionando-se 80 gramas de acetato de sódio em 100 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Viu? Ele citou tudo que a gente quer, né? Massa do soluto, massa do solvente, temperatura. Essa mistura é, então, aquecida até 50 graus, obtendo-se a dissolução completa do sal. Dissolveu completamente o sal. A seguir, resfria-se a mistura cuidadosamente, sem agitação. Quando a gente resfria cuidadosamente, sem agitação, então a gente está montando uma solução supersaturada. É ou não é verdade? Tem pegadinha aí. Após acrescenta-se um pequeno cristal de acetato de sódio à mistura, e aí tem os desenhos ali. Tá? Ele dá o coeficiente de solubilidade. Esses procedimentos são esquematizados a seguir. Ó, apareceu ali um... Então estão esquematizados a seguir. Tá? Abaixo. Então está ali, sistema 1. Tu viu que o sistema 1 tem um precipitado? Vou dar uma dica para vocês que é muito importante, não sei porque está aparecendo ali. Ó. Vou dar uma dica muito importante. Sempre que vocês enxergarem um copo e tiver um precipitado no fundo do soluto, é porque aquela solução que está em cima, é mistura heterogênea, né? Mas aquela fase de cima é uma solução saturada. Isso pode ser bem importante para resolver essa questão. Aí tu faz o aquecimento, depois tu resfria, depois adiciona o cristal e aí dá aquele precipitado lá, certo? Muito bem, as soluções obtidas nas situações 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente,
Ele quer aquela fração homogênea, que é uma mistura homogênea, que seria uma solução. Ele não está contando os precipitados ali. Como eu sei que o primeiro desenho é igual ao último, observa, o primeiro desenho é igual ao último, então a primeira solução deve ser saturada e a última também saturada. Por quê? Vou dizer de novo. Tá? Toda solução que apresenta precipitado lá no fundo, mergulha lá no fundo, do soluto, ou corpo de fundo também, que alguns chamam, corpo de fundo, aqui no sul, na Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, se chama corpo de chão, alguns chamam de corpo de chão, tanto faz. A expressão, a regionalidade, não importa, o que importa é que a gente entenda que tem sólido no fundo. Tem sólido no fundo, e o sólido é do soluto, então a solução é saturada. Então a primeira é saturada e a última é saturada. E aí tu vai buscar nas respostas, primeira saturada e última saturada, primeira saturada e última saturada, alternativa correta, alternativa E. É ou não é verdade? A primeira é saturada e a última também é saturada. Alguns podem ir pela supersaturada, que é a terceira solução. Lembra que ele fala em resfriamento lento. E aí tem duas possíveis respostas, a alternativa C e a alternativa E. E aí depois tu acaba decidindo qual é a resposta correta. A melhor maneira é enxergar isso que eu falei. Apareceu cristais do soluto no fundo, a parte de cima, a parte aquosa, que é uma fase, ela é uma solução. Essa fase ela é uma solução saturada. Ah, brincadeira, hein, Jean? Brincadeira. Voltando aqui então comigo. Tchê, brincadeira esse negócio de soluções, gente. Já viu isso? Mas essa não é a parte que mais cai no Enem e nos vestibulares. A parte que mais cai no Enem e nos vestibulares, depois o cara viu todo o vídeo, né? O cara dá essa dica. É a da próxima aula, a aula número 45. Pessoal, um grande abraço para vocês. A gente volta a CISC pré-ENEM. Aqui a gente faz, aqui a gente aprova. Até a próxima.